Eles têm 19 anos juntos, 3 filhos, mas só agora que ele pediu ela em casamento. Meu Deus. O que será que aconteceu? Vocês vão acompanhar tudo hoje no Até que a Morte Separe. Então é isso, gente. Estamos de volta com o programa mais amado e mais querido da galáxia, o Até que a Morte Separe. Um programa para você que é casado, para você que quer melhorar o seu relacionamento e também para você que ainda não casou, mas que sonha um dia em casar. Sabe qual é a melhor coisa da vida? Rapaz, o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele nem precisa errar. Ele aprende com os erros dos outros. E é por isso que nós trazemos histórias de vida real, de superação, aqui nesse programa, para que você possa entender que você pode ter um casamento muito melhor. Hoje os nossos convidados são mais do que especiais, são queridos, amados. Já tive com eles em vários palcos da vida, na correria de show, para um lado, para o outro, em outras cidades. Mas hoje vocês vão conhecer um outro lado da vida deles, fora dos palcos, vida real, meu amigo, vida de casal, com perrengue, com dificuldade, com alegria, com tristeza, do jeito que é realmente. Eu acho que todo mundo já está curioso. Mas antes da gente falar quem é, vamos fazer o seguinte, você sabe que esse podcast é para a família, então já compartilha com alguém. Verdade. Curta, não deixe de dar o seu like, mas também de compartilhar com aquela pessoa que você ama. Acione o sininho para você sempre receber todas as quintas-feiras, né, aí a notificação de que está no ar um novo podcast, tá? Então, faça isso, porque agora sim nós vamos chamá-los, né, amor? Sem mais nem menos, com vocês, meu amigo Léo e Laninha! Conversa, Laninha, show! Que alegria a gente ter vocês aqui, viu? A gente que tá feliz com esse convite, né? Maravilhoso. Em meio à correria, e a gente apertou, que eu digo, gente, é muito importante. Já vem acompanhando, eu digo, eu quero estar lá. Muito e estamos bom. Aqui. Que legal, muito obrigado. A gente sabe da agenda de vocês. vocês, a gente sabe da correria. E assim, é um privilégio ter vocês com a gente hoje aqui. E por estarem disponíveis a abrir o coração, a falar da intimidade de vocês, da vida de vocês, para edificar outras vidas, né? Então, obrigado. Eu até já comecei falando, né? Vocês têm 19 anos juntos, né? 3 filhos. O que Sim. eu até comentei, né, que era o nosso desejo, mas quando a gente percebeu que 3 meninos era muito, a gente teve uma experiência. Então, eu não sei como vocês aguentam, né, a pressão, porque é do Senhor. É maravilhoso, Ele abençoa. E ainda viajando, fazendo show. A gente teve uma experiência com os nossos sobrinhos e o nosso filho, todas as crianças junto ao mesmo tempo. Mas mãe e pai é diferente, é uma bênção. Deus dá sabedoria pra gente. Sabedoria. E aí eu queria saber um pouquinho, né? Assim, eu até comentei aqui no início do programa que o pedido de casamento surgiu agora. Aconteceu agora. Mas nós vamos chegar aí, viu? Esse é cenas pro próximo capítulo. Vamos rebobinar a fita, né? Eu quero entender como tudo começou. Porque aqui nós estamos falando com dois músicos. Né? Laninha canta maravilhosamente bem, tem uma estrada linda aí na música. O Léo também toca, tem uma estrada também enorme na música. Como é que foi esse encontro? Aí, eu já imagino, mas conta pra Será que foi gente. Em cima do palco? Será? Esse encontro? Vamos ver aí, como foi. Pois é, a música, ela nos traz muitas pessoas que ficam pra vida, outras passam, né? E eu sou paraibana, sou de Patos, Paraíba. Uau. Cheguei aqui em 2006. Né? E quando eu fui pro Forró Real, eu era muito amiga, sou ainda amiga do Eric Menezes, que é o sanfoneiro do Forró Real. E a gente, nas viagens, brincando, curtindo, ia ficar falando pra ele, cara, eu tô precisando de um amor, tô precisando de uma pessoa pra amar, pra esquecer outra pessoa, e eu quero chegar... eu falava isso, porque eu vim da minha cidade gostando de uma outra pessoa. Eu digo, não, eu preciso de uma pessoa pra amar, pra gostar, pra cuidar de mim. E ela, olha, eu tenho uma amiga ali, que vocês vão se dar super bem. Sempre tem um cupido, né? Vocês se parecem muito, ele também é um cara muito responsável, um cara pé no chão, que ele assim, um músico maravilhoso e uma pessoa incrível. Eu vou apresentar vocês. E ele ficou falando dele pra mim e eu fiquei muito curiosa. Aí ele ficou falando, não dava tempo a gente se encontrar,
porque ele viajava muito, ele tocava no Forró Moral, naquela época do Forró Moral do auge do Filipão. E a gente também, o Forró Real, a gente fazia shows, tinha dia que era 4 shows por dia. 2, 3 shows por dia. Então, todo mundo viajando e tanto ele falando. E era na época do Orkut, eu vi o Orkut dele, mas ele não tinha. Ele sempre foi muito discreto. Tinha uma foto lá com uma qualidade péssima que não dava nem pra ver como ele era. Ela querendo hackear, né? Ficava procurando e tal, mas todo mundo já sabia quem eu era já. Eu disse, Eric, me dá o telefone dele que eu vou ligar pra ele. Meu Deus. Sem nunca nem ter visto a vida. Me dá o telefone dele que eu vou ligar pra ele. Aí um dia a gente tava curtindo lá na piscina, todo mundo. Eu digo, eu vou ligar pra ele agora. Meu Deus. Aí liguei, oi, tudo bom? É a Laninha e tal, amiga do Eric, falando de você. Aí pronto, eu comecei, puxei assunto e fui falando. Só que ele não dava mínima pra mim. Tipo, ele atendia já querendo desligar. Olha aí, não era? gente. Era difícil, era, Laninha? Era difícil, o homem era difícil. De repente, uma mulher te liga do nada. Do nada. Que loucura, né? Ai, meu Deus do Eu só conseguia céu. ver, assim, na TV. Porque o Eric fez o contato que eu não sabia, fisionomia, não tinha acesso, não tinha contato. E ele tinha te falado que Tinha. ela ia te ligar, pelo menos? Tinha, a gente Não, ele falava muito. de mim pra ele e falava a gente dele pra falava, mim. Vai te ligar, eu dei o contato, a gente se falou. Ele falou. Então, toda vez que eu tomava umas, que eu ficava animada, aí eu criava coragem pra ligar pra ele. Ai. Aí, quando a gente tava assim, eu vou ligar pra ele. Aí ligava. Sempre que eu tava em algum lugar curtindo com os amigos, batia a bad, eu digo, meu Deus, cadê esse homem que eu tô doido pra conhecer ele? Não consigo. E ele ligava pra ele. Deus. E ficou nisso. A gente ficou se falando um mês. E depois de um mês a gente conseguiu se encontrar. Aí foi ali no famoso Chopp do Bexiga, ali do Dragão do Mar, né? Aqui em Fortaleza. Sim. E a gente marcou lá, todo mundo da banda. Foi uma galera grande. Foi bom. E aí a gente se conheceu nesse dia. E eu fui buscar ele em casa, né? Tipo assim, antes de conhecer ele, eu já estava apaixonada, na verdade. Tá vendo aí? Porque você já conversava. A gente já conversava muito sobre tudo, sobre a vida, que ele começou cedo também, a ter responsabilidade. Então, assim, a nossa história de vida já se bateu, bem parecida, assim, dos pais separados, da gente ter que sair de casa, viajar para trabalhar. Então, a história da gente se bateu ali, eu já me apaixonei antes de conhecer ele. Não sabia, não fazia ideia como era ele pessoalmente, porque não tinha foto que desse para ver. E aí, no dia que eu fui buscar ele, tô falando muito, ele não fala quase nada. Não, Mas essa história quem fala direitinho sou eu. Conte que ele vai contar também. E aí eu fui buscar ele, marquei com ele, fui buscar ele na esquina da casa dele. E aí quando ele entrou no carro, eu falei, ele é feio, ele não é como eu imaginava. Ai, como ele é feio, ele não é bonito não. Rapaz, como é que pode, Léo, um negócio desse, Léo? Ele não é bonito não, ele não é como eu imaginei não. Eu acho ele velho, magro. Tipo assim, quando a gente não conhece uma pessoa, a gente fica criando uma fisionomia na nossa mente, né? Como é que pode, né? Ele é totalmente diferente do que eu imaginava. Aí, beleza, fomos lá conversando e tal. Eu digo, mas assim, eu gostei dele. A aparência dele não importa. Não importa. E aí a gente conversou, ficamos esse dia, né? E o que é que aconteceu? Uma coisa que impedia muito é que eu fumava. Eu fumava e nesse dia eu tava lá fumando muito e tal. Ele, eu não gosto de cigarro. Ele já foi curto e grosso. Né? Então ele já me deu um chega pra lá ali. E tipo, a gente ficou, deu uns beijinhos e tal nesse dia. E ele foi viajar e eu fui cantar. E aí sempre que dava a gente se via e ficou nesse negócio. Ficando. Eu morava na casa de um amigo e a gente discutia. Eu digo, não dá mais pra morar na casa dele. Eu quero um lugar pra mim, já consigo me manter, consigo ter as minhas coisas. Já tava um tempo que eu tava aqui, né? Já tava um ano e um pouquinho. E aí eu falei pra ele, eu quero sair daqui, porque eu briguei feio com esse amigo e não queria nem ficar na casa dele mais, já queria ir pra outro lugar. Aí eu disse, não, vá lá pra minha casa, que a gente já tava ficando. Mas não existiu o pedido de namoro, não existiu nada. A gente só tava ficando quase sério. Né? E eu falei pra ele, precisa alugar um lugar pra mim. Você faz o seguinte, vá lá pra minha casa. Ele morava com o irmão dele. Fica lá, me espera, que quando eu chegar a gente vai procurar um lugar pra você. Aí quando ele chegou, eu acho que ele já vinha matutando esses dias, pensando o que é que ele ia fazer. Né? Uniu o útil ao agradável e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos alugar um apartamento, maior, a gente divide maior, com garagem, com tudo. Tem que ter um quarto pro meu irmão, porque ele mora comigo. E aí a gente divide as despesas. Tipo, ele nem me pediu em namoro, nem me pediu em casamento. Mas já pediu pra dividir as despesas. Foi desse Esse jeito. Léo é inteligente demais. O bicho é empresário mesmo. Foi desse jeito. Tu também não vai falar muito bem, não. Pelo menos você
foi lá pedir eu em casamento. Ai, Mas ele meu pensa, vamos Deus do dividir céu. logo as coisas. Pronto. Agora, Léo, eu quero escutar você, né? Ai, Como meu Deus do foi, céu. assim? Primeiro, ela te ligou, falou assim, essa mulher é decidida, né? Você já percebeu que ela quer, ela corre atrás, não foi? Foi, assim, no primeiro momento hoje, né, pensando, juntando aí o quebra-cabeça, sim, porque a gente não se conhecia, não se via, não tinha um acesso, e através do Eric que eu tinha, assim, alguma noção, né, de informação sobre ela. Não tinha outra amiga em comum, era só o Eric, a base. Mas foi ela que ligou, ela que veio atrás. E Deus pra você, conseguimos unir. como é que foi isso, assim? Você gostou? Ela disse que quando te viu, achou que não é essas coisas todas que eu pensei, não. E tu, quando Ele viu, fala a tu, mesma quando viu? Tá engraçado. Meu Deus Abrindo do aí céu. parênteses, uma história que a gente... Eu ia mudar o centro. Ele resolver nunca as esquece coisas, né? disso. E quando ela disse que ia se encontrar, tipo, meu dia, 2 horas da tarde, ela chegava toda arrumada, com o sapato do bico fino. Meu Deus, o que é que essa mulher tá toda arrumada perto de mim? Uma hora dessa, meio de ponto no centro de Fortaleza. Não juiz certo, não. Mas, enfim, foi assim, através do Eric, porque a gente não tinha informações, não tinha como eu saber quem era a Laninha e nem ela me saber quem era o Léo, né? E com esse contato por telefone, aproximou muito, mas realmente, quando a gente foi se encontrar a primeira vez, eu pensei a mesma coisa dela, a mesma coisa de mim. Meu Então, mas Deus, calma aí, gente. gente, vendo assim hoje, a gente nem acredita que vocês dois são bem apresentáveis, são bonitos. O tempo, né? O tempo foi generoso, né? O tempo foi As pessoas começam a rir, porque eu digo assim, quem era Léo Drummond? Quem Quem era Léo Drummond? Por favor, Uma mulher que produção. chegou pra cuidar dele. Então foi desse jeito, vocês se conheceram, se amancebaram, como diz o Matuto, e foram felizes para sempre. Não tiveram problemas, não tiveram brigas, foi tudo mar de Entrou flores. dentro da mesma casa. Nossa! Sem se conhecer, né? Mas a gente sabe o que é 3 isso, meses. O que é que a gente Em conhece 3 de uma meses. pessoa em 3 meses? né? E Não é ainda mais que nada. quase não se vê, né? Só viajando. Exatamente, nada. A gente Como não foi a conhecia nada, experiência? assim. Eu acho que é porque foi coisa de Deus mesmo, porque eu nunca imaginei na minha vida, porque assim, eu tava falando sobre isso nos meus stories. Na minha família, eu vi todas as mulheres da minha família ser agredida pelos maridos. A minha mãe, a minha tia, a minha Sim. prima. Então, eu cresci dizendo assim, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, porque eu vou passar por isso aqui. Entendi. Porque Meu o que eu Deus, vi aquilo ali o O padrão acontecendo... era né? aquele, né? Então eu via, tipo, eu vou ver isso, eu vou apanhar, não quero isso pra minha vida. Então eu não quero casar porque eu não quero viver isso aqui. Então eu cresci meio que criando essa barreira dentro de mim mesma. E eu falava que não queria ter filho, e tinha uma vida independente, sem pensar realmente em casar, sem ter pretensão de futuro com ninguém. Né? E aí ele chegou, bagunçou tudo, mexeu tudo e mudou todos os meus planos. Né? E assim, eu sempre me senti muito segura nele. A minha mãe também era apaixonada por ele, né? Que ele viu que ele era um cara responsável, uma pessoa íntegra, trabalhador. Já tinha as coisas dele desde novo, tinha mais coisa do que eu. Que eu só tinha uma televisãozinha, um hack, né? Normal. Mas aí quando a gente começou a conviver, aí veio os defeitos, as qualidades. Ele tinha um bocado de namoradinha que não deu tempo ele se livrar de nenhuma, porque a gente... Tu chegou muito O rápido, negócio foi muito né? rápido. Então, assim, durante esse percurso aí, eu cheguei a ver umas mensagens no celular, teve umas traições com 11 meses que a gente tava junto, uma traição pesada, que a gente realmente quase separou, eu fui embora, ele foi atrás de mim, né? Então, assim, nesse percurso aí aconteceu muita coisa. Isso vocês ficavam muito tempo também separados. Separados. A gente ficava mais separado do que junto, né? Então, assim, quando eu chegava em casa, às vezes ele não estava. Às vezes eu estava viajando, ele chegava em casa, eu ficava só, né? E ficava esse desencontro. E era mais difícil a gente estar junto do que separado, né? Então, foi uma parte bem difícil também para a gente amadurecer, para a gente se conhecer mais, para a gente ter mais tempo junto, né? Eu acho que a gente nem sabia o que a gente queria, porque foi tudo tão rápido. Mas eu sempre digo para ele, eu falo de tudo que aconteceu até aqui, das traições, das coisas difíceis que eu superei. Tipo, a minha mãe me ajudou muito a superar isso. Minha filha, não vai deixar ele por causa disso. Ele é uma pessoa boa. Ai, ele pediu perdão, falou que não ia fazer mais. Acho que teve uma hora que ele disse assim, não, realmente eu tô vacilando muito. Ela não merece isso, eu não vou fazer mais. E ele falou que não ia e tal. E realmente eu resolvi dar essa chance. Eu digo, essa vai ser a última, porque
Não dá mais. Calma aí, Laninha, que eu já quero te perguntar como foi que você realmente superou isso, né? Teve alguns passos que você fez, você contou agora um pouquinho da tua mãe e também escutar um pouquinho ele falar sobre isso. Mas antes, amor, antes da gente dar continuidade, vamos agradecer aqui aos nossos parceiros, né? Você parece que quando tá a melhor parte da novela, a gente vai para os comerciais. Todo mundo... Mas calma, porque vai valer a pena, que você vai amar conhecer a BJ Móveis. BJ Móveis, vocês têm que conhecer o nosso estúdio aqui, já estão vendo, né? Vocês já conhecem, na verdade. Mas existe também a produtora inteira, que a gente já tem imagens aí para mostrar para vocês. Tudo feito com BJ Móveis. Bom Jesus Móveis, olha aí que legal. É uma loja online onde pode te ajudar, chega muito rápido na sua casa. Eles dão toda a assessoria de o que fica melhor em cada ambiente. Eles te ajudam em tudo e foi muito rápido. Em 2 semanas nós montamos tudo isso aqui com BJ Móveis. Então a gente indica porque a gente confia. Vai lá e começa a seguir BJ Móveis. É verdade. Deixa eu aproveitar também para agradecer a Invicto Idiomas, meu amigo Davi. Um abraço para você. Olha, se você quer aprender a falar inglês fluente em 18 meses, meu amigo, é paybuff, é valendo. É lá na Invicto Idiomas. Se você não aprender, a gente devolve seu dinheiro. O negócio lá é de verdade e eu tenho certeza que você vai sair lá fluente, menino, falando tudo em inglês, né, não, amor? Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Vocês gostam de açaí? Amo. Olha que agora vocês vão receber um presente daqueles do Oba. puro de verdade, que é o Puro Oba. Açaí. Olha Já aqui, começaram os deixa a produção presentes por chegando aqui. Pode segurar que tem presente aí hoje Uau, para vocês. Puro Açaí. Ai, obrigada. Hoje eles estão também com esse açaí. Lá em casa a gente é diferenciado. apaixonado por açaí, todo mundo. Ah, a gente também. Pois viu? então, Olha pronto. aí. As crianças, né? As crianças grandes top, vão hein? amar já. Já vai chegar em Arrasaram. casa com puro açaí para Que eles. lindo, Daqui obrigada. a pouco tem mais presente, viu? Vai botando aí de lado aí que vai chegar mais Obrigada. presente. Para você conhecer um pouquinho Obrigada. mais de Puro Açaí, veja esse vídeo. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. Muito bem, deu água na boca, né? Ah, eu também fico, gente, é bom demais. Um açaí puro é o melhor ainda. Agora sim, gente, voltamos dos comerciais. Eu acho que eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Mas eu também queria ouvir da parte do arrependimento, porque como é importante, né? Existe o arrependimento sincero, existe a mudança. Mas eu queria muito, Laninha, que você olhasse para a mulher que hoje está do outro lado, pensasse que existem outras mulheres te ouvindo que estão passando por isso. E às vezes fala, nossa, você conseguiu suportar? E como é que você fez? Como é que você conseguiu? Né? O que você pode dizer para essas mulheres? Ah, na verdade, eu acho que eu não tinha nem tanta sabedoria assim. Mas a minha mãe me passou essa sabedoria. Hoje, vendo tudo isso, ela falava assim, minha filha, ele é uma pessoa boa, ele lhe ajuda nisso, lhe ajuda naquilo. Realmente, ele chegou para mudar e colocar minha vida para eu pensar no meu futuro. Nenhuma conta bancária eu tinha. Então, ele me ajudou assim, tudo, exatamente. E ela dizia assim, é como se tudo nele fosse melhor do que essa ação dele, do que ele fez. Então, vale a pena você trocar ele por essa traição. Se ele está pedindo perdão, ele está dizendo que não vai fazer mais, então perdoa. Tenta mais uma vez. Se não der certo, você vai se arrepender de não ter tentado. Então tenta, se não der certo, aí você vê o que é melhor para vocês, realmente. Então ela ficou insistindo muito nisso, né? Ela falava até para ele também, conversava com ele, para ele não fazer, nananã. Ela sempre muito sábia, eu não tinha tanta sabedoria assim, porque eu era uma menina. Né, mas escutando tudo que ela falava, então para mim pesava mais o que ele era para mim do que o que ele tinha feito. Né? Não é legal ser traída, não é? A gente se sente a pior pessoa do mundo. Mas aí eu fui pensar por outros lados, realmente sofri um tempo para me curar dessa dor, para falar nisso sem chorar, para falar nisso sem sentir raiva, sem sentir aquela mágoa. Eu demorei um tempo, acho que foi 1 ano. 1 ano, e ele sofreu também, porque eu, tipo assim, eu era bem... Eu ficava passando na cara, sabe, fazia tudo assim pra ele se sentir mal. Pra ele dizer assim, ai, que merda que eu fiz. Descontar, pra descontar, né? Pra descontar o que ele fez. Então, assim, depois de 1 ano, tudo mudou. E aí chegou a nossa filha depois de tudo isso. Uau. Nossa primeira filha.
né? Então, assim, eu acredito hoje que a gente tinha que passar por tudo aquilo ali. Tu aprendeu também. Eu aprendi com tudo. Aprendi que eu podia ser uma esposa melhor, eu podia ser melhor em algumas ações, eu podia, então, Verdade. não que eu deixei aquilo acontecer, que isso não justifica. Pelos meus defeitos, por eu ter deixado de fazer alguma coisa ou outra, não justifica. Mas em tudo isso que aconteceu, eu pensei, eu posso ser melhor. Eu posso não deixar a desejar nessa parte aqui ou naquela parte ali, para que eu possa suprir a necessidade de esposa, não sexualmente, digo no todo, de organizar, de cuidar, de ter realmente, ser aquela esposa que edifica o lar, né? E a partir daí eu comecei a pensar o que é que eu podia melhorar, o que é que eu podia ser melhor. E eu acho que foi esse caminho aí que aconteceu. Muito bom. Léo, você como homem, eu entendo você, passei por esse meio, né? Tipo assim, de festas, de palco, de shows, e a gente sabe que realmente não é fácil. Tipo, a mulherada vem pra cima e você tem que estar se esquivando e tem que estar, né? Isso também não justifica, dizendo já o que... Porque se fosse assim, a gente ia dar desculpa para tudo nessa vida, mas a gente sabe que realmente é bem conturbado, é bem complicado para quem vive no meio, né? Como que você se sentiu depois de trair, depois que depois que foi descoberto a traição e o relacionamento de vocês? Como que você se sentiu? Assim, a princípio, né, eu fiquei negando, mas teve uma hora que tive que assumir, né? Acho que foi a hora, assim, que realmente eu decidi que queria lutar pela Laninha, né? Lutar pelo nosso relacionamento, porque passou dias bem difíceis, né? Conturbado, porque eu negava, e ela tinha certeza, mas quando eu decidi que seria a Laninha, que é o que eu queria, e que realmente aquilo ali era um momento que não ia ficar para mim para sempre, entendeu? Aí foi que eu conversei, inclusive ela chegou até a ir embora, né, de Fortaleza, mas foi quando a gente teve essa conversa, quando eu realmente assumi, para responder sua pergunta melhor, que eu decidi que tinha que ser a Laninha, que eu queria para minha vida, para cuidar, para construir a família, tanto que em seguida, né, um mês depois veio a Elali, mas foi quando eu realmente decidi, meu coração, cara, não quero mais, aqui vou ter que mudar. E, na verdade, hoje, vendo assim por outro lado, eu não tinha nem tanto entendimento hoje, assim, pela vida espiritual, que nos move hoje com mais presença. Sim. Naquele tempo era uma decisão que você tomava realmente... Era mais humana mesmo, né? Do coração. Aí hoje, juntando assim um pouquinho o quebra-cabeça, a gente consegue entender o que ele projetou para nossa vida, né? Ou seja, a única maneira que tinha de continuar e de permanecer era com a verdade. Mentindo, escondendo e negando não era a solução, mas na hora que assumiu, disse a verdade e pediu perdão, aí a gente vê duas coisas fundamentais para que haja cura dentro de um casamento, né? Talvez você esteja passando por uma traição, por algum momento de adultério também no seu casamento e não saiba por onde começar. O Léo acabou de falar duas coisas cruciais para você começar a mudar de vida. A primeira coisa, a verdade. Amigo, sem verdade ninguém vai para lugar nenhum. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os sentidos. A verdade liberta. Então, quando você fala a verdade, automaticamente você também está se libertando do pecado. Você está dizendo assim, isso não faz mais parte de mim, eu estou falando a verdade, eu não minto mais. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o demônio, Satanás. Então, se você vive uma mentira, automaticamente você se desliga de Deus e se liga ao diabo. Então, ele primeiro partiu para a verdade, ele saiu do lado do mal, do lado do demônio, que era o lado da traição, o lado da negação, passou para o lado da verdade. Então, ele já deu o maior salto da vida dele ali. E, no segundo momento, ele foi lá e disse, agora eu quero perdão. Ele pediu perdão, ele reconheceu e mudou, porque o perdão verdadeiro é aquele que tem um arrependimento e não volta. Porque tem homem que pede perdão à mulher, aí no outro mês trai de novo. Aí pede perdão à mulher e na outra semana traz de novo. Uma vez, né? Ou vice-versa. Eu estou falando de homem, mas no contexto geral, né? Eu recebi, inclusive, uma vez, uma caixinha de pergunta minha, uma mulher falando o seguinte, eu já perdoei o meu marido 7 vezes, e as 7 vezes ele continua me traindo. O que é que você acha? Ou seja, não tem arrependimento. Pode até ter aquele remorso que a gente fala de chorar, de eu errei, não sei o quê. Mas se você está cometendo de novo, isso não é arrependimento. Isso é remorso, porque no outro dia você está fazendo a mesma coisa de novo. Então, a verdade
E o arrependimento, o perdão já é o primeiro passo para que se comece uma nova história, né? E quantas vezes Deus nos perdoou? Quantas vezes nós erramos da mesma forma? Sim. Quantas vezes, né? Perdoar é aí 70 vezes 7. Então é muita coisa, né? Então a gente realmente tem que entender isso e colocar isso no coração. Parabéns pela atitude de vocês. E hoje vocês olhando para a família linda, 3 filhos, tudo poderia não existir se o orgulho também, né, tivesse ali mantido o tempo todo. E que bênção. E aí veio a filha e mudou muita coisa na vida de vocês, na maternidade, na primeira filha. Sim, mudou tudo. Assim, a gente ficou mais seguro, a gente ficou mais junto, mais unido, mais maduro, né, para cuidar de uma criança. E assim, foi só bênção, né? E aí, com o passar dos anos, a gente tinha necessidade de ter outro filho, né? E assim, eu acho que enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente está sempre aprendendo, né? Com os nossos erros, a vivência juntos não é fácil, porque tem alguma hora que a gente vai estar desalinhado ali dentro de todo esse tempo. Teve esse negócio de Instagram, ó, ele tá te traindo, ó, ele tá não sei o quê. Apareceu várias outras coisas, mas eu nunca mais tive prova. Então, eu não podia correr atrás de nada se eu não tinha prova, e ele negou. Então, decidi acreditar nele desde aquele dia que ele falou que ia mudar. Então, sempre existe isso, às vezes até de nem ter acontecido realmente, e as pessoas, por ver a gente tão unido, por ver a gente bem, querer destruir. Né? E várias outras coisas que aconteceram, mas assim, isso já faz um tempo, né? E isso foi depois da Lali 1 ano, mas graças a Deus, de lá para cá, a nossa vida é só bênção, nada de traição, nada dessas coisas. Mas é a dificuldade mesmo de um dia a dia, de um casamento, né? De 2 pessoas. E então, com crenças diferentes. Histórias diferentes, criações diferentes dentro de uma mesma casa. Mas, Laninha, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando vocês sempre falam de um passado antes de uma vida mais espiritual, antes de conhecer a Deus, e da vida de vocês hoje, que é uma outra visão, o trabalho que vocês, inclusive, têm feito até já com a banda de vocês e tal, e que a gente vai já falar sobre isso. Eu queria saber quando foi que virou essa chave na vida de vocês. Quando foi que vocês entenderam assim, cara, o nosso casamento tá legal, a nossa família tá legal, a nossa vida tá legal, a gente faz show, a gente tem sucesso, mas falta alguma coisa. A gente precisa de Jesus, a gente precisa de Deus na nossa vida. Quando foi que essa chave virou na vida de vocês? Então, foi na pandemia. Como eu falei, a gente sempre foi um casal muito unido. Independente de qualquer coisa que acontecesse, a gente sempre foi muito unido. A gente não brigava, a gente não gritava. Os nossos filhos nunca nem viram a gente discutindo dentro de casa, porque isso não existia. Mas, 4 anos antes da pandemia, a gente viveu algo muito difícil, que foi quando eu fui para a carreira solo, né? E eu, meio sem saída, eu não tinha o que fazer, meti as minhas caras e, tipo assim, vivi 4 anos antes da pandemia, acho que foi os piores 4 anos da minha vida. De muita dificuldade, de passando muita coisa, e a gente resistindo ali, pedindo sabedoria a Deus para passar por aquilo. E aí chegou a pandemia. Mas nesse período de 4 anos que você começou a sua carreira solo, o Léo já trabalhava contigo? Não, a gente não trabalhava junto ainda. Nessa época ele era batera do Dorival, não era, Léo, que você falou? Dorival, nos plays. Mandar um beijo aqui pro Dorival, pessoa querida que a gente ama demais. A gente teve uma live com o Dorival lá da do B, um cara fantástico, cara do maravilhoso. Bem, coração bom. Maravilhoso. E aí ele tocava em outras bandas, e a gente com a nossa banda, mas a banda não dava para sobreviver ainda. Então ele tinha que ter o trabalho dele em outras bandas para prover para casa. Para garantir o básico, né? Que nem dava para muito também. Aí já tinha mais 2 filhos aí? Aí já tinha os gêmeos. Só para lembrar que a gente não chegou nessa parte. Pulamos gêmeos, né? Gente, eles precisavam de mais um filho e ela teve gêmeos. E aí a gente decidiu que tinha que dar irmãozinhos para ela, né? Lembrando que ele profetizava que queria ter 3 filhos e a nossa filha dizia... Quando eu fiquei grávida, eu disse assim, antes de engravidar, falei assim, a mamãe vai te dar um irmãozinho para você brincar, para você curtir com ele, nananã. Ela dizia, não, mamãe, eu não quero um irmãozinho, eu quero 2 irmãozinhos. Ai, meu Deus! Antes de eu engravidar, é muito forte. Antes de eu engravidar, ela dizia isso. Eu digo, não, minha filha, Deus me livre, é só um. Eu dizia, não, minha filha, Deus me livre, é só um. E ela insistia nesse negócio de 2. Ela assistia muito a Dora naquela época, e a Dora, ela ensina as crianças a falar inglês. Né? E aí,
Depois de 6 meses que a gente estava tentando, eu engravidei. E aí eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, olha, mamãe, tem um bebê aqui. Um irmãozinho na barriga pra você. Toda hora, não. Ela disse assim, mamãe, aí não tem um bebê, e tem 2 bebês. Meu Deus, é profeta, viu? Ela dizia. Sempre. Aí ela dizia, mamãe, é o brother e a sister. Oh, meu Deus do céu. Já sabe que ela é profeta de Ela Deus dizia, é aí. o brother e a sister. E quando a gente descobriu, quando a gente foi fazer ultrassom, a gente sempre levava ela a participar em tudo. Né? Porque ela era a única filha, era tudo só pra ela, até pra ela acostumar. E quando a gente foi pra descobrir o sexo do bebê, aí o médico disse assim, a irmãzinha já deu algum palpite? Aí eu disse assim, doutor, ela disse que é um menino e a menina. Aí ele disse assim, pois é bom você acreditar nela, porque geralmente os irmãos acertam. Então ele viu primeiro a menina, viu primeiro o menino, o Leléo. E nessa ultrassom ela não conseguiu ver o outro bebê, só conseguiu ver que tinha um menino. E no outro mês a gente descobriu que era uma menina. Então, assim, todo momento ela profetizou tudo como ia ser. E ele falava muito também. Ele falava assim, minha filha, eu quero ter 3 filhos. Eu digo, não, Deus me livre, tem condição de ter 3 barrigas, não. Uma cantora para ficar esse tempo todinho, parando e tal. Mas ele sempre falava e 3. Ele disse assim, não, era bom que tu tivesse, era gêmeos. Porque aí a gente fechava logo a fábrica e tudo. E depois disso, o que aconteceu? Eu tive um câncer. Sério, Laninha? Eu tive um câncer no endométrio. Acho que as crianças tinham... Foi agora, há 4 anos atrás. Nossa, pandemia. Tinha 5 anos. Há 4 anos atrás. E aí eu descobri que eu tive um câncer e eu tinha que fazer uma esterectomia. Né? Então eu não ia poder ter filhos mais. Então Deus já me deu 2, como ele profetizou através da minha filha e como ele falava, porque ele sabia que eu não ia poder ter mais filhos. Né? Então tudo isso aconteceu e a gente sempre viu Deus em tudo. Né? Tanto que a gente chamava ele de milagrinhos, eles 2. Porque realmente na nossa família não tem caso de gêmeos. Nem na minha, nem na dele. Né? Então a gente entende que tudo na nossa vida, até aqui, foi direcionado por Deus. Foi providência de Deus, em todos os detalhes. Uau. Amém. E, Léo, essa virada de chave, né, que ela foi falou, na pandemia, né? Foi antes na da pandemia. Antes da pandemia, 4 a gente tava... anos antes, ela virou 4 anos cantora antes, solo, né? Foi a carreira com a dificuldade. Aí na pandemia a chave virou... A chave virou na pandemia, 4 anos depois da carreira solo. Nós vamos chegar aí. Queria que você falasse pra gente. Mas antes, vamos apresentar mais produtos pra eles aqui, amor? Na verdade, eu tô amando. Tá demais, não, hoje, na verdade, eles já experimentaram, né? O pão da Manu, delicioso. Ai, que né? delícia. Receita da vovó, pão da Manu. Gente, a própria Manu que faz. As pessoas até perguntam assim, ela colocou a receita, ela colocou a mão na massa, literalmente com a filhinha dela, fez sucesso na pandemia também. Muitas vidas mudaram na pandemia, né? Foram transformadas na pandemia. Ela e o marido dela. E assim, outras pessoas foram abençoadas, porque hoje o pão da Manu é sucesso. Aqui em Fortaleza tem várias lojas espalhadas, porque é pão de qualidade, de verdade, delicioso. Tem aí vários sabores. Hoje vocês experimentaram de pizza, né? Então era muito recheado bom. E tudo. Mas tem calabresa, frango com catupiry, vários sabores. Você tem que conhecer o pão da Manu, claro que a gente trouxe pra vocês. Amei. É pra vocês. Olha, mais um presente. Esse vai levar pros filhotes, comer um aqui, ó. Até como fazer, tem aí sério? um manualzinho de como fazer. Que massa. É porque eles, uma das coisas principais do pão da Manu, ele sempre quer que você tenha a melhor experiência, né? Então ele já manda um manualzinho de como você preparar, que é para não perder aquela crocância da casca, para não perder aquele recheio molinho. Então assim, ele já ensina como preparar. Você vai ver, é maravilhoso. Eu já tive uma experiência maravilhosa ali quando eu provei. Pronto, pois né? esse você vai preparar e vai levar para casa para comer com as crianças. É Obrigada, isso mesmo. Mano. Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço para meu amigo Ian, da Lima Marinho. Eu estou falando de seguro e proteção de vida para você, para a sua casa e para a sua família. Indicamos porque nós temos, é o Ian quem cuida da nossa família aí junto com a Prudential. E é um negócio muito bacana, viu, Léo? Porque a Prudential, ela tem um trabalho diferente, né? O trabalho do Ian é da seguinte forma: eu paguei seguro de vida durante um tempo e a gente tem aquele negócio de seguro de vida, só serve para quando morre. Eu não quero morrer, então não vou fazer seguro de vida não. Tem esse pensamento, né? Mas a gente, quando é pai de família, a gente começa a pensar que é uma necessidade e uma segurança para a nossa esposa, para os nossos filhos. Só qual é o maior diferencial da Prudential e da Lima Marinho? Você paga durante 10 anos. Com 10 anos, você quita o seu seguro e se você quiser, você não paga mais nada, sua família e você está segurado o resto da vida.
uma hora você vai utilizar, né? Ninguém quer utilizar não, mas uma hora você vai utilizar. Ou, se você quiser, você pode resgatar. É como se fosse uma poupança forçada. Com 10 anos você recebe o seu valor todo corrigido ali para comprar um carro novo para o menino ou para pagar uma faculdade, seja o que for. Então a gente indica porque realmente faz sentido para a gente e faz sentido para a sua vida. E você falou em filho, eu tô pensando aqui, gente, já viu tanto que o Pedro Augusto cresceu? Eu imagino eles já estão pensando mais do que a gente. Qual estão mais faculdade próximos já. que o filho vai estudar, né? E aqui em Fortaleza chegou a Uninta Fortaleza, que é uma faculdade cristã, que tem até Princípios, medicina. valores. Tem tudo, né? Princípios, valores, que é o principal. E os principais cursos. E os principais cursos, exatamente. Olha aí. Gente, nós somos convidados hoje para conhecer a Uninta Fortaleza. Para começar, dá uma olhada nessa fachada super imponente. Sala de aula com todo o conforto e acessibilidade. Salão Pleiades e Salão Marte. Anfiteatro e auditório, sem falar nessa área de convivência. Uma biblioteca com acervo acadêmico completa. Laboratório de informática e consultórios com equipamentos modernos. Ficou com vontade também de conhecer a Faculdade Uninta? Venha, você pode! Então é isso, você acabou de ver aí a Uninta, essa faculdade incrível para você ou para o seu filho, que agora está aqui em Fortaleza também e numa localização top, livre acesso, fácil acesso para você. Agora, voltando para minha amiga Laninha, para o meu amigo Léo, porque está todo mundo já esperando a resposta. Pandemia chegou, dificuldade, barreiras para todo mundo, mas também trouxe transformação de vida para muitas pessoas, inclusive para a minha. Foi lá onde mudou tudo, né? O que foi que aconteceu na vida de vocês na pandemia, gente? Na pandemia, graças a Deus, a gente começou com a cura, né? Que eu tive o câncer, mas Deus me curou. Né? Com uma semana que eu operei, começou a pandemia. Então, aí já começou tudo muito difícil pra gente, né? Quando você teve o câncer, como foi pra você, Léo, quando a Laninha descobriu? Porque eu imagino também o coração, porque a gente pensa assim, no coração daquela pessoa que está sentindo, mas aquela que está do lado, o marido, a esposa, eu acho que fica bem apertadinho, né? Na verdade, começou com um pólipo, né? Esse pólipo virou o maligno, né? Que tinha que operar. E realmente foi muito difícil. Estava só nós dois, né? No dia da notícia. O médico me chamou para dar a notícia. Eu não sabia como falar para a Laninha. Não tinha. Quer dizer que ele jogou a batata quente na tua mão. Cara, é isso que dizem pra ela. Por que a gente não tinha procurado antes, só que ele me chamou no canto e falou, né? E ali eu não tinha preparo. Nunca passei por isso. E a gente foi no carro, de lá até em casa chorando. O médico. E dali a gente tinha que ter certeza que tinha que começar o processo o quanto antes. Porém, voltando um pouquinho à fita, como tinha a dificuldade da banda, que a gente falou pra vocês, né? Tava na semana do carnaval, no mês do carnaval. Faltava 15 dias pra gente fazer o carnaval. Como é que a gente ia falar pros contratantes e a nossa vida, que a gente estava seguro no carnaval, né? Então, assim, mas foi uma semana assim de silêncio entre nós dois. Decisão, tinha que operar, tinha que tocar, tinha a família e ninguém queria expor, né? Quando a gente conversou junto com a Laninha, ela, não quero expor agora. E a decisão é que a gente precisa fazer o carnaval. Aí foi quando eu falei com o médico se ele conseguiria esperar esse tempo, né? Ele falou assim, Leandro, eu entendo a situação de vocês. É você terminando o carnaval, terça-feira e quarta-feira a gente opera a Laninha. Não pode esperar mais do que isso. Porque eu contei a situação para ele, né? E repassava para ela. E a gente só contou para os músicos, para todo mundo, na semana do carnaval. No dia de viajar, né? Foi um dia muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Não acredito. E dali, costumo dizer assim, que foi onde vai entrar a pergunta de vocês. Eu acho que deveria ter aí 15 anos, 14 anos casado já, né? Porém, ela tinha a maneira dela orar, de pedir a Deus, eu tinha a minha, e nunca juntos. Como é esse nunca juntos? É pegar na mão, é você trazer a família para a cama e orar junto, pegando nas mãos, né? Então, a partir daí, se viu para nos unir. Quando acabou a pandemia, a cirurgia, começou a pandemia. E detalhe, a gente se viu sem nada.
Por quê? Porque literalmente foi assim que aconteceu. Sem assistência nenhuma, porque não podia. Porque o E carnaval nem financeiramente também. O carnaval civil para pagar a cirurgia, que a gente não tinha plano, né? Aí foi devolvendo o carro, foi descendo, né? Descendo o que todo mundo viveu. Aí foi quando a Laninha partiu da atitude dela, disse, meu filho, a gente tem que pegar na mão do outro agora realmente e pedir a Deus, porque o negócio tá feio, a gente não podia receber visita, a gente não podia sair de casa, a gente não podia fazer nada, e só tinha nós a nós mesmos, não tinha outra opção. Aí foi quando ela decidiu pegar na minha mão, começou ali, e a gente orar junto, pedir junto, Eu sempre perguntava a ele ali, declarar junto. tu ora, tu reza? Ele, sim. Do meu jeito, né? Mas como é que eu não vejo? Eu vejo tu deitar na cama e dormir. Eu não vejo tu orar. Mas eu oro do meu jeito, não sei o quê. Eu sempre perguntava isso pra ele. Então ele ficava lá no canto dele orando e eu ficava no meu canto orando. Né? Muitas vezes eu orava no banheiro. Eu sempre gostei muito de colocar louvor, cantar bem alto. Minha mãe sempre leu muito a Bíblia pra mim, principalmente nesse período, né? Que eu estava operada em casa na pandemia. Inclusive, 6 meses depois disso, eu perdi a minha mãe num acidente de bicicleta. Né? Então, foi muita coisa. Muita coisa ao mesmo então, tempo. Então, essa fé que eu sempre tive desde pequena, e da minha mãe ali muito presente, lendo a Bíblia para mim, me falando, ela, liga aí, tá passando a oração, o terço, não sei o que, o padre e tal. E toda hora ela ficava ligando quando não estava presente. E quando ela passou esses 6 meses comigo, que ela nunca passava 6 meses comigo, ela passava 1, 2 meses, embora que ela morava na Paraíba. Né? E por causa do que aconteceu e da pandemia, ela ficou 6 meses com a gente. E quando ela voltou, teve esse acidente, que inclusive agora, dia 12, vai fazer 4 anos. Dá aqui um papelzinho. Tá. A gente sabe como é a falta que a gente sente daquelas pessoas que a gente tanto ama, principalmente mãe. Eu te entendo, Laninha. E tudo de uma vez, né? Era um atrás do outro, viu? Eu vou até, para descontrair um pouco, a Laninha fala assim, que às vezes a gente estuda, né, alguma palavra da Bíblia, da palavra de Deus, né? Ela fala assim, marido, eu não sabia que tu sabia tanto sobre Deus. Porque... Ela me pergunta, a gente tá ali Não, quando a gente tava fazendo Casados, né? Eu não sabia que tu sabia tanto. A gente tinha que fazer as tarefas juntos em casa, quando tá fazendo o curso. E ele me explicava melhor para eu entender. Eu digo, eu nem sabia que tu sabia da palavra de Deus assim. Né? E isso já pulando agora. Mas assim, enfim. E foi nessa época que eu perdi minha mãe, que aconteceu tudo isso. A gente não podia trabalhar, não podia sair de casa. E assim, foi quando a gente se aproximou mais ainda de Deus. Porque assim, durante todo esse tempo de casamento, a gente nunca orava. A gente nunca se unia assim com os nossos filhos. Vamos orar. A gente ia para uma missa, ia para a igreja, porque a gente vai muito aberto, ia para o culto, para a igreja dos meus amigos, ia para a igreja lá perto de casa, missa. Então, assim, onde tinha Deus, a gente... Onde tem Deus, a gente está. Né? Então, assim, só quando a gente ia numa igreja e tal, mas a gente não tinha isso de orar, né, com os nossos filhos. E foi na pandemia que eu disse, gente, a partir de hoje, chamei as crianças, os meninos até ficaram sem entender nada. Parecia ser uma reunião. Chamei todo mundo, eu disse, a partir de hoje, nós vamos orar todo dia juntos. E quando um dormir primeiro do que o outro, não tem problema. A gente vai orar com quem tiver acordado. Mas a gente não pode deixar mais de orar junto. Porque é assim que Deus vai nos unir mais. É assim que Deus vai fazer a gente entender o processo de tudo. É assim que Ele vai nos fortalecer para passar o que a gente está passando. E na oração a gente pedir, Deus, blinda a nossa casa, blinda a nossa saúde, não deixa a gente pegar essa doença. Deus nos dá coragem, Deus abre portas, Deus nos mostra a solução. Deus me diz o que é que a gente tem que fazer, para onde é que a gente tem que ir. Porque a gente não está entendendo nada, a gente não sabe do nosso amanhã. Mas a gente sabe que o Senhor cuida. Eu vejo Deus em cada detalhe dessa história que você conta.
Porque o nosso pai, ele se preocupa com a nossa salvação, ele se preocupa em ter um relacionamento com a gente. Ele é um pai, todo pai quer ter um relacionamento com o filho, né? Todo pai gosta de que o filho esteja presente. E muitas vezes a gente está rodeado de coisas, de pessoas que ele mesmo, né, nos presenteou, e a gente às vezes sim esquece, entra no automático, entra na rotina. E quando a gente dá uma desligada, quando realmente a gente é preciso ficar, coisas são tiradas, pessoas, né, muitas vezes são tiradas da nossa vida, você dá uma desligada do barulho, que é muito o que acontece. No deserto, Deus fala com você. Por quê? Porque no deserto existe silêncio. Numa cidade grande existe barulho. Então, quando você está naquela multidão e fazendo tudo, muitas vezes você não vai escutar. Deus continua falando com você, mas você que não está parando para escutar. Então, às vezes, Ele precisa te levar para o deserto um pouco para poder falar e você escutar a voz dEle. E isso eu acho que todos nós sentimos na pandemia. Eu acho que todo mundo teve essa experiência de acalmar um pouco, entrar para dentro dos seus lares. E agora, como vai ser? E a oportunidade que nós tivemos, que talvez, né, a futura geração nem tenha, por isso, mas já foi providencial, porque nós tivemos e a gente tem a obrigação de levar isso para os nossos filhos. O que aconteceu não foi normal, não foi natural. Quantas famílias voltaram a se conectar ou até foram se conectar pela primeira vez em oração, né? Então a gente está contando uma história, eles estão contando uma história que realmente aconteceu em muitos lares. E quão lindo Deus é, porque no meio, né, de tantas pessoas que estavam ali sofrendo, né, de uma pandemia, de coisas ruins, existiu algo bom. Famílias também foram se unindo, Deus esteve mais presente, não porque Ele estava longe, mas porque nós nos colocamos mais na presença dEle, né? Porque nós deixamos Ele entrar, né? Amém. Exatamente. Como fez diferença? Sabe o que é que eu enxergo assim, Laninha? Muito claro. Nós temos muitas coisas em comuns, né? Eu lembro, no auge, assim, da minha carreira, eu fazendo show, eu fui fazer um show, era uma noite de Natal, lá no Piauí, em Teresina. E naquela noite, eu estava no hotel, sozinho, no meu quarto, e eu comecei a chorar porque eu não lembrava qual era o último Natal que eu tinha passado com a minha família. Todo Natal, todo Réveillon, toda Carnaval, toda Semana Santa, eu sempre estava viajando. Então eu nunca tive, passei mais de 10 anos sem ter uma ceia de Natal com a minha família. E naquele dia, o show era tarde da noite e foi se aproximando ali meia-noite, que geralmente é o horário que as pessoas fazem a ceia, e eu comecei a chorar no hotel pensando nisso. Caraca, quantos anos eu não faço uma ceia com a minha família? E por muitas vezes eu terminava os shows, estava rodeado de glamour, de fama, de pessoas, mas quando eu ia para minha casa eu tinha um vazio enorme e ficava sentindo a falta da minha família, sentia a falta de Deus, sentia a falta do que realmente preenche a gente, né? E o que é que eu vejo hoje na história de vocês? Deus, muitas vezes, Ele permite, como a Lohane falou, que a gente vá para o deserto para falar com a gente, porque, no fundo, o que Deus precisa da gente é do relacionamento. Se você for para a criação do mundo, a Bíblia vai dizer para a gente que Deus criou tudo ao falar. E disse Deus, e falou Deus, e na medida que Deus ia falando, as coisas iam existindo. Mas na hora de criar o homem, Deus falou, façamos a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo todos juntos. E a Bíblia diz que Deus foi lá, pegou o barro com as próprias mãos e criou o homem e a mulher. Ele fez o homem ali naquele momento, né? Então, por que Deus não falou? Porque com a gente era diferente. Com a gente Ele queria contato. Com a gente Ele queria estar perto. O que é que Deus faz na nossa vida? Ele permite que a Laninha passe por isso, que o Léo passe por isso, para que vocês voltem a ter contato. Vocês sempre buscaram a Deus, vocês sempre iam na igreja, nos domingos, vocês faziam, mas vocês não tinham contato. Vocês não tinham essa convivência diária, de unir a família, de honrar a Deus, de buscar a Deus. Então, muitas vezes, são artifícios, coisas que Deus permite para realmente vocês voltarem a ter esse contato de filho. Qual é o pai que não quer ter o filho no colo? Qual é o pai que não quer o abraço do filho, que não quer ter o filho perto, né? E a gente fica muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida de vocês e a gente acredita que isso é só um comecinho, assim. Eu olho para vocês dois,
de verdade, eu vejo uma reviravolta no futuro de vocês. Eu vejo Deus fazendo um mover sobrenatural através da vida de vocês. Aquilo que o Léo estava me contando ali nos bastidores, que eu quero que vocês já comentem sobre isso, em relação à banda, a outras coisas, eu já vejo Deus fazendo muito mais, sabe? Eu já enxergo na vida de vocês isso, muitas vidas. Vocês são pessoas influentes, pessoas que têm essas conexões fortes e que vão poder edificar muitas vidas através da vida de vocês, né, amor? E eu vejo uma mulher de Deus, um homem de Deus buscando. Amém. O que eu vejo é lindo, assim. Eu tenho mais contato com a Laninha e eu vejo ela nos encontros do UNA, eu vejo ela buscando a presença de Deus, eu vejo ela em oração e sedenta, sem máscara, sem vaidade, e ali buscando. Eu preciso do Senhor na minha vida. Amém. E é lindo ver, porque quando você vive, você transborda. E você hoje transborda literalmente esse amor por Deus, Amém. viu? Amém. E a gente fica muito feliz, como o Guto falou. Mas assim, depois que Jesus entrou na vida de vocês, que foi o que a gente comentou no início, né? Depois de um tempo de caminhada, já colocou Deus aí no meio, já colocou a família em oração. O que mudou, né? O que é que mudou trouxe? e o que é que está mudando, E né? O que é que está rodando o aí? que já mudou, tanto para vocês como a vida dos filhos de vocês, porque eu acho que é um impacto para a família inteira, né? Sim, sim. Tudo, né? Eu posso dizer assim, tudo. Mudou tudo. Desde aquele dia que a gente começou a orar, que a gente começou todos os dias ter aquela intimidade com Deus, todos os dias, apresentar Deus para os nossos filhos, para eles saber que tudo vem dele, tudo é para ele. Quando é para agradecer, quando é para chorar, quando é para pedir, tem que ser a ele. E é isso que eu digo sempre para eles. Então, assim, a nossa vida começou a mudar. Dentro da pandemia, Deus começou a nos dar estratégias. Deus começou a prover, Deus começou... Providências sobre a nossa vida foram assim que até hoje, acho que até hoje eu nunca entendo o que aconteceu. Nunca entendo. Porque Deus fez tanta coisa, tirou muita gente da nossa vida, nos deu tanta sabedoria que a gente não tinha, nos uniu, que durante todos esses anos de casados, da pandemia para trás, a gente não era assim unido em oração, em Deus. Verdade. Né? Então, assim, mudou tudo. Os nossos filhos, eles oram. Quando a gente vai viajar, Já sempre sabe. que a gente pegar a estrada para algum lugar, a gente ora, cada um tem o seu direito de falar, de agradecer, de pedir alguma coisa. E aí, no final, a gente ora todo mundo junto, cada um pede uma coisa. Isso é na ida da viagem, na volta da viagem. Quando a gente chega em casa, quando a gente conquista alguma coisa, a gente vai lá agradecer. Quando a gente está na mesa, a gente agradece. Quando é um aniversário, a gente agradece, entrega tudo a Deus. Então, Deus, ele está em tudo na nossa vida. Desde que eu comecei a entender que nada sou eu, nada é a minha vontade, nada é o que eu sonho, nada é o que eu penso, é o que ele quer. E quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus, ele começou a falar muito comigo. E eu comecei a entender muita coisa que ele queria para mim. Tipo, começou disso, né? De entender por que a minha mãe foi assim, arrebatada num acidente, de uma vez. Então, eu estou emocionada agora porque eu estou falando do todo, mas hoje eu já consigo falar da minha mãe, do que ela foi, como foi, sem chorar, sem me emocionar como eu estou agora. Mas é porque eu entendo que ela teve o tempo dela. Eu entendo o que ele queria fazer. E depois que a minha mãe foi, tanta coisa aconteceu na minha vida. E eu entendo que ela está intercedendo por mim. Ela está assim, perto de Deus, cutucando muito ali ele toda hora. Olha para ela, faz isso por ela, tem cuidado nela. Eu creio muito nisso. Que desde que ela partiu, muitas coisas incríveis aconteceram. E eu fico imaginando, se ela estivesse comigo ia ser incrível. Mas eu sei que ela está, e ela é muito presente, muito forte em tudo que acontece. Né? E assim, se a gente fosse escrever tudo que a gente vive hoje, é tudo que a gente orou tanto na pandemia. Tudo que a gente pediu tanto. A gente pedia, mas a gente nem acreditava que a gente ia conseguir. A gente só pedia e esquecia. Mas Deus, quando a gente pede alguma coisa para ele não esquece. Verdade.
Verdade. A gente pedia, a gente falava, ele sentia o nosso coração, a nossa verdade. E hoje, tudo que a gente vive, se a gente fosse escrever num papel e dizer assim, ó, tu vai morar nesse lugar, tu vai construir tua casa, tu vai ter isso, tu vai estar em outras mesas, tuas amizades vão ser outras, o teu casamento vai ser assim. Se a gente colocasse num papel, como é que isso vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Da onde é que eu vou tirar isso aqui? Como é que eu vou chegar aqui? Não vou conseguir. Mas Deus, ele fez tudo isso acontecer. Ele deu um 360 na nossa vida até aqui, mas é porque, assim, é muita obediência. Eu entrego tudo a ele. Tudo que eu for fazer, se eu for na reunião, tudo que eu for fazer, ele, às vezes, fica preocupado, a agenda que não deu certo, o show que caiu, não sei o que. Eu disse, meu filho, olha o Deus que fez tudo pra gente até aqui. Nunca desamparou, nunca deixou faltar nada. Existe, a dificuldade existe. Porque todos nós passamos. Mas quando a gente passa com Deus, a gente passa leve. E sabendo que é que ele vai passar. E lá na frente vai ser muito melhor do que a gente imagina. E é assim. A palavra dele nos dá essa força, né? Ó, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele não disse que vai ser uma vida sem problema. Isso. Ele disse que a gente vai vencer. Então as aflições fazem parte, né, do mover aí. Mudou tudo. Léo, e esse anel na mão da Laninha, como foi parar aí depois de tanto tempo? Vou Conte. contar aí os detalhes, né? Na verdade, nos bastidores eu que ter um spoiler pro outro. Eu não sou muito assim de fazer surpresas, de ter muita essa criatividade. E eu acho que isso foi a cereja do bolo para ela. Eu nunca imaginava que na gravação do nosso DVD, o primeiro DVD da Laninha, carreira solo, tive a ideia. Algo que a gente sonhou muito também. E que a gente nunca teve condições de acontecer, né? De fazer acontecer. E por quê? Porque eu acredito que aquilo foi uma realização muito grande profissional e pessoal, porque somos nós dois, a banda, quem move tudo ali. E quando eu tive a ideia, ainda quase que não deu certo. Mas antes disso, né? Antes disso, eu sempre falava pra ele que eu dizia, ó, eu só vou casar contigo quando tu fizer um pedido de casamento. E tem que surpreender, não é tu pegar na minha mão e dizer, vamos pro cartório casar. Não, eu quero uma coisa diferente. Eu quero algo assim grandioso, do jeito que eu mereço. Não quero só Nunca fez até agora, também dá certo de qualquer jeito, não. Jantar, casa comigo, eu não quero isso, nem faça. Tem que ser uma coisa surpreendente. E na minha cabeça, estava longe de acontecer. Porque realmente ele não é romântico, ele não consegue fazer muita surpresa. Quando ele faz, ele surpreende mesmo. Porque a gente tá junto toda hora, né? A gente chega junto, sai junto, viaja junto, tá junto toda hora. Mas então, aí, assim, eu dizia pra ele que ele tinha que surpreender. Mas antes disso, Deus, como eu tô falando, Deus, ele vinha... Eu tava falando ali, que a nossa vida ela é um quebra-cabeça. E tem uma hora que tudo faz sentido. Ai, por isso que aconteceu isso. E essa peça encaixou aqui. Ah, por isso que isso foi assim, essa pessoa encaixou certinho na nossa vida. Porque ele vai preparando todo o nosso caminho de amadurecimento, de processo, né? Então, do nada, o André Vitor fala comigo e diz assim, tu quer fazer o método CIS? E eu, cara, eu quero muito. Pois vai estar, não sei o que, então, cara, nem acredito, fiquei morta de feliz, porque vários amigos meus falavam e eu tinha muita vontade. Eu tinha necessidade de mudança na minha vida. Eu tinha essa necessidade de dar mais uma virada de chave. Que eu acho que é por temporadas. Tem uma temporada que a gente baixa ali um pouco e fica meio confuso e não consegue dar aquela guinada, não consegue ter aquela ideia que a gente queria, não consegue evoluir. Acho que tem uma hora que a gente para. Por que a gente para? Porque a gente para de buscar, para de aprender. E tem alguma hora ali que a gente tá meio fraco, né? Tem dia que a gente não tá tão bem, tem uma fase que não é tão boa. E quando ele disse assim, eu disse, cara, Deus foi na hora certa. E aí a gente foi. Quando a gente saiu desse método CIS, assim, fervoroso, agradecendo a Deus por tudo, entendendo que a gente estava no caminho certo. Que tudo que a gente já viu lá, já era o que a gente já estava indo. Muito já era bom. o que a gente Foi já estava trilhando. Reforço, né? Sim, foi um reforço de, Muito bom. Preciso acordar para a vida, preciso fazer isso, preciso sair da zona de conforto. Foi um choque de realidade, eu preciso tratar os meus filhos melhor, eu preciso ser uma melhor mãe, eu preciso ser uma melhor esposa, eu preciso ser uma pessoa melhor. Então isso me deu uma virada de chave em várias áreas da minha vida. E logo após isso, a gente recebeu o convite para participar do curso Casados para Sempre. Olha, então, outra assim, virada de chave, muito grande. O caminho foi assim, perfeito para tudo.
Esse curso a gente fazia 7 anos que a gente estava esperando participar. Olha. 7 anos. Porque uma amiga que era maquiadora, ela, toda vez que ia lá para casa maquiar, ela ficava dizendo que estava fazendo curso, que estava mudando a vida dela, o casamento dela, que era bem naquela época que a gente estava bem conturbado, que eu falei, antes da pandemia. E ela me via triste, via algumas situações, e na cabeça dela eu precisava fazer aquilo. Aí ela disse, eu quero que vocês vão para minha formatura, se vocês gostarem, eu quero que vocês se inscrevam lá, para vocês participarem, e tal. A gente foi para a formatura dela, mas não fomos chamados no ano seguinte, não fomos chamados no outro ano, não fomos chamados no outro ano. Aí veio a pandemia e pronto, e não teve mais o curso. E quando voltou agora, ano passado, ela falou que ia começar os cursos, e que ia escrever meu nome, e uma outra amiga também. Isso foi a Georgina, e a outra amiga foi a Jana. Amiga, eu coloquei o nome de vocês no curso, no Casados, que vai começar. Então, foi duas forças ali. Deu certo. Né? E foi assim, tão perfeito, porque foi perto da nossa casa, né? Assim, líderes maravilhosos que a gente teve, que hoje a gente carrega como grandes amigos também. Foram eles que levaram a gente para a videira, e foi assim, uma mudança incrível na nossa vida. E ali, naquele curso, a gente aprendeu literalmente como é casar, como é ser casado. Eu entendi que Deus estava preparando a gente para alguma coisa ali. Porque quando a gente vai se juntar com alguém, que é o nosso caso, a gente se juntou, foi morar junto. A gente não aprendeu a ser casado, a gente não aprendeu como é que a gente tem que se importar como esposa, a gente não aprendeu qual é o nosso papel, qual é o papel do nosso marido. E paga um preço altíssimo. E a gente paga um né? preço altíssimo por não saber nada dessas também, coisas. Então, ali é como se a gente tivesse renovado o nosso casamento, que é renovado tudo. E eu acho que foi lá, eu tenho certeza que foi lá, onde ele entendeu, porque tem uma aula que ela fala assim, a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, ele tem que ter a vontade, a sua filha. Quando você for pedir, falando para o Léo, quando você pedir a Laninha em casamento, a sua filha, quando ela crescer, ela vai desejar isso, que o namorado dela peça ela em casamento. Então, vocês têm que ser para o filho de vocês o que vocês querem que eles sejam para alguém. Então, eu acho que isso foi mudando o coraçãozinho dele, foi moldando ali, e ele teve a grande ideia de pedir em casamento no dia do DVD. Então, tudo isso é uma construção para esse dia. Né? Foi isso aí, Léo, mesmo para você? Isso. A gente estava fazendo a primeira semana do Casados, eu não me recordo, né? De feito o método CIS, eu estava no Casado já. Não, veio o método CIS e uns meses depois foi o Casado. Casados, né? Mas, realmente, quando eu senti o desejo no coração. Por quê? Porque é o que a gente começou a entender um pouco mais do lado espiritual, é o que realmente ia selar nós dois juntos, né? É o que realmente ia consagrar eu e a Laninha e a nossa família como casal. É o que ia realmente dizer assim, pronto. Agora, só falta isso. Eu sentia a necessidade de alguma coisa. E eu não podia, hora nenhuma, deixar ela perceber. Porque eu estava convicto daquilo, mas ela não precisava saber. Porque senão ia ser surpresa. Respondendo a pergunta dela. E os nossos filhos, eles cobravam. Papai, quando é que você vai pedir a mamãe em casamento? Papai, quando é que vocês vão casar? Aí quando teve o DVD, eu tive a ideia e fiquei calado, não falei pra ninguém. Foi um dia muito especial pra gente, porque você é artista também, canta, e eu acho que algum dia você sonhou ter o seu DVD, ter a sua história ali eternizada, produzida, planejada, do jeito que você queria, num lugar bonito, foi na praia, foi lindo o nosso DVD. Então, assim, foi um grande sonho realizado, que a gente imaginava que não ia realizar isso tão cedo. Né? E Deus também, ele moveu todas as peças da vida, colocou as pessoas certas para que a gente pudesse realizar esse sonho. E aí, nesse dia especial, foi realmente onde ele surpreendeu, né? Porque eu não imaginava que ele ia fazer isso. Como é que foi? Tem que assistir tem o vídeo. No DVD mesmo tem? Não, no DVD não tem. Mas tem no meu Instagram. Tem no meu Instagram. Resumindo, minha amiga, você que está casada, né? Você que está há 20 anos. Juntos aí. O seu dia pode chegar. O seu dia pode chegar. 19 anos. Aconteceu um negócio parecido com esse. O casamento ainda não aconteceu, mas eu já quero declarar sobre a vida de vocês que esse ano ainda vai receber. Em nome de Jesus, não sei como, mas o Senhor sabe.
Vocês vão realizar esse sonho de vocês conforme manda o figurino. Amém. Recebendo a bênção de Deus Amém. e tudo. Amém. Ó, a Senhor, Gran eu Royal creio. já está disponível. Olha pra aí. vocês. Olha aí. Olha, Coisa boa. a gente passou por uma situação muito semelhante à de vocês, só que numa pregação nossa. Era Dia dos Namorados, era um jantar do Dia dos Namorados, né, amor? E a gente foi pregar para casais. E lá tinha um casal que já era junto há 12 anos, 14 anos, eu nem lembro quanto tempo era, mas era muito tempo. E aí, quando terminou a pregação lá, o cara se sentiu muito tocado com a pregação, subiu lá e pediu a mulher em casamento na frente de Nossa! todo mundo. Ele fez igual o Léo. Que legal. Abraçou a gente. Ai, que legal. Todo mundo chorou, todo mundo se emocionou. Eu digo, o cara fez igual o Léo, né, amor? Subiu no palco. Mas é... A cereja do bolo. Eu tinha combinado com um amigo pra levar ali o anel, né? A aliança não, o anel de noivado. E ele não foi pro DVD. E ninguém sabia. Como é Não que tinha como pode? contar pra ninguém. Meu Deus E do o céu. DVD começou a acontecer o DVD. Eu disse, cara, e agora? Aí tinha um outro casal que tava lá, muito amigo próximo, né? Eu falei assim, rapaz, eu tô precisando pedir ela em casamento. Não acredito. E agora? Cara? Todo mundo já esperava muito por isso. É, Mais do não que eu consegui- acho. Não consegui um anel de noivado. Não seja por isso. Tá aqui a minha aliança, você vai lá, vai dar certo. E tinha outro, Um fã bolinha que Que ia fazer um pedir pedido a namorada também. dele em casamento lá. Aí, não sei como eles se conectaram e daqui a pouco... E o DVD acontecendo, a filmagem rolando. E ele não podia fazer nada porque ele tava tocando. Né? E eu Tu tava tocando Tava o DVD? tocando o DVD, ele não podia Meu levantar Deus pra do correr céu. atrás de tudo muito nada. rápido, né? Eu disse, mas não vai dar certo, não vai dar certo. Aí, com umas meia hora, assim, pronto. Tá aqui a aliança, tá aqui a caixa, tá aqui tudo. Um buquê Tá de tudo flores certo, apareceu. tudo. Meu Tá Deus, Eita, cara. amigos assim, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um amigo desse, viu? Daqui a Foi. pouco apareceu até a caixinha aí quando eu parei, que eu Uau. comecei a falar. ela E eu realmente juro, né? Eu entendi, falha, né? tem até aliança, eu sem saber de nada. Depois foi que eu soube de tudo. Meu Deus. Mas valeu a pena, né? Aí depois veio o anel oficial. As alianças já estão em casa, guardadas. E a gente tá, assim, na verdade, é porque a gente sempre vai colocando outras prioridades na frente. Né? A gente tá aqui há 19 anos, vamos esperar só mais um pouquinho. Né? E, assim, Tá na hora de parar de procrastinar, como diz o meu amigo Paulo Vieira no Método CIS, e colocar em prática, né? Exatamente. E aí a gente quer casar no civil e depois fazer um casamento religioso. Né? Mas aí colocamos outras prioridades para esse ano. E já estava, a gente- na verdade, né? Mas esse ano ainda a gente quer casar no civil. Né? A gente quer casar no civil esse ano ainda. Pois é, vamos aproveitar e falar da Gran Royal Beach Club, o Melhor lugar da galáxia pra para o seu casar, não? casamento, É, na né? praia, Na no pôr do sol, aquela vista É lindíssima. onde a gente canta em vários casamentos. Exatamente. É lá A gente tava mesmo. lá agora, tá em 15 dias? Não, um mês. É um mês por aí. Pois A é. gente já casou muita gente lá. Pois lá também Agora vai ser o casa, casamento de né? hoje. Nós casamos lá, viu? E eu falo pro marido que eu quero muito casar na praia. Olha aí, ó, tá casou, vendo? ó, Deu Tá vendo? ó? certinho. Já Casou dá mais assim, desculpa, então. né? Ela disse que vai entrar cantando na praia, nós dois somos Não o é? claro das estrelas e da E lua. para né? melhorar ainda mais, porque depois, né, tem aquela noite caliente, eu tenho que dar isso de presente para você. Esse presente vai ser a cereja do bolo da lua de mel, né, amor? Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. É Obrigada, presente obrigada. demais, Ó, da rapaz. Farmavi, o Libvi, aumenta a libido. É. É um pra você e um pra ele, viu? É. E a Farmavia é minha parceira Pois também. Olha aí, tá Você vendo? ó? sabe que realmente funciona o negócio. Verdade. aqui é bom. Tem muita Agora coisa tem que legal tomar os aqui. dois, porque se tomar só um, mata o outro, viu? Tem que tomar, Tem que por isso ser tem dois, junto. então por isso que tem Por isso que é dois. pro homem e pra mulher. Tem pro homem e pra dois, mulher. é. É verdade. Farmavi, maravilhosa. A Farmavi também já está comigo há alguns anos, né? Nos meus manipulados, nos produtos prontos que ele já tem, que a gente já usa, né? Muita coisa. Então, tô feliz aqui. Tava precisando, viu, Mário? Tinha acabado o nosso. Muito bom, muito bom. Tá E pra fechar com chave de ouro e a gente partir para um próximo nível, né, É amor? porque já que a gente já tá pensando no lua de mel É, deles, a gente é, já tá é, no quadro intimidade já aqui na é. cabeça. Então, pra gente completar com os presentes, Richard, por gentileza, me traga aqui mais um presente para eles. Agora, vocês acabam
de receber mais um presente agora da De Noite. Meu Deus, eu não tenho nem como levar esse monte de presente. Vai ter que vir num caminhão, né, pra levar. Eita, menino. Olha, esse pijama Ai, é que lindo, legal. elegantíssimo. Dá pra ir até pro shopping se você quiser, porque o bicho Adoro, é lindo, adoro. entendeu? E Chique. aí, vocês vão vestir ele agora pra gente ir pro quadro de Vamos intimidade. Já vamos provar agora. Já vamos provar agora pra ver se dá, né? Ai, olha aí, que legal. Estão preparados? Não sei. Eu comecei a assistir alguns programas, mas eu não cheguei nessa Não parte. chegou até lá, amor. Vai ser tudo Meu surpresa Deus pra do mim, então. céu. Então partiu. Intimidade. Então é isso, gente. Estamos de volta com o quadro mais querido e mais amado do Brasil, da galáxia, do mundo. Quadro Intimidade. E de pijama, né? Pijama de Dessa vez nós noite. estamos bonitos também, viu? Nós estamos igual a Quer eles. dizer, a gente sempre teve bonito porque sempre foi de noite. Mas esse aqui a gente nunca tinha usado, né? Eu quero dizer que esse pijama tem na de noite pra você, coleção especial, Você pode até que a comprar morte o pijama lá, até separe. que a morte É, separe, lá pra na de você. noite. Só fazer o teu pedido. Adoro de noite. Entre no Instagram que você vai conhecer um pouco mais dessa marca, gente, que é sensacional. Não é gostoso? Maravilhoso, esse uma pijama? delícia. Já podemos ir pra casa de pijama. Muita gente sai daqui de pijama. Eu vou de pijama, não vou trocar mais não. A gente ama viajar, eu sempre falo isso. A gente vai pegar a estrada, tipo, vai viajar dentro do Ceará, vai de carro. Coloca o passar pijama. 2, 3 horas dentro de um carro, vai todo mundo de pijama. Vai à vontade, confortável, de boa. Adoro, bom demais. Gente, esse é o quadro Intimidade, onde a gente conhece um pouquinho mais de você. Ai. 19 anos juntos, eles conhecem muito um Conhece do outro. muito, sabe tudo já um do outro. Vamos ver, né? Tudo. Vamos ver, vamos ver. Ó, a primeira coisa, vocês já estão aí com as vendas nos olhos. Nós vamos fazer umas perguntas, vocês não vão falar nada, vocês só vão levantar a mão se for vocês. Mas vocês vão estar vendados, não vai saber quem respondeu. Agora, se for o outro, pode só apontar. Depois vocês vão assistir em casa para saber quem falou a verdade. Ai, é? Vocês não vão dizer Lembrando que aqui? crente não mente, viu? Ai. Aí, o que a gente faz? Afaste um pouquinho agora, só por enquanto. Pronto, só um tiquinho. Não pode tocar no outro. Tá. E aí... Mas pode dar aquela pontadinha santa. Assim, só se pra- for você, levanta a mão. Se não for você, for o outro, faz assim. Se não for nenhum dos dois, Tá bom. ok? Pois vamos vendar. Não pode pensar Meu muito, Deus. viu? Ai, Jesus. Atenção, atenção, você que é fã número 1 de carteirinha da Laninha Show. Tô meu amigo nervosa. Léo Matera, Não, É Léo Léo Marido. Chegou a hora de você conhecer um pouco mais sobre a intimidade dos dois. Quem é o mais preguiçoso de manhã? Quem é o mais organizado? Quem ora mais? Bem, Quem disse eu te amo primeiro? rapaz, eu já imaginei, viu? Quem é mais romântico? E quem é mais estressado? Quem tem mais paciência? Quem lê mais a Bíblia? Quem deu em cima de quem a gente já sabe, né? Meu Deus do céu. Quem é mais provável chegar atrasado no show? Eita! Caraca. Já tá na minha identidade. Quem é mais provável esquecer aniversários? Quem é o mais alto dos dois? Quem é mais rápido em tomar uma decisão? Quem é o mais engraçado da relação? Quem é mais competitivo? E quem é o mais esquecido? Quem reclama mais? Quem fala mais? Eita! Quem é mais vaidoso? Quem passa mais tempo no celular e nas redes sociais? Eita, 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 eita. Quem é melhor motorista? Ah, só eu dirijo. Quem é melhor em dar presentes? Esse aqui eu acho que isso foi a mesma coisa. Já foi, é. Vamos lá. Quem dos dois procura mais aquele amorzinho? Opa.
Opa, foi ótimo. Opa, foi ótimo. Não é pra falar não, Leandro. Vamos lá. Ó, essa resposta que eu vou fazer agora, vocês Essa vão... pergunta. Essa resposta, ó, já pensou um negócio desse? Vai dar bom. Essa pergunta que eu vou fazer agora pra gente encerrar, vocês vão responder levantando a mão e colocando números. 1, 2, 3, 4, colocando números, tá? Tá. Vocês têm 2 segundos para responder, não pode pensar muito. 19 anos de casado, muita estrada, muita viagem, muito show, 3 filhos. No meio dessa correria toda, depois de 19 anos, quantos amorzinhos por semana? 3, 2, 1. Pode levantar Levantou, levantou. Ê, agora pode tirar as vendas. Qual foi o número? Mostra pra ela qual foi o número. Laninha, você tá devendo uma música. Já colocou 2, Laninha. Tu colocou 2, Laninha. Aí é o domingo tem uma folga. Ele pensou no domingo. Ai, que engraçado. Gente, Agora a gente só vai vocês saber vão quando morrer assistir. de rir, vocês vão morrer de rir. Gente, a gente trouxe um casal aqui outro dia que a menina era competitiva, era como foi a pergunta que a gente fez, hein? Eu não lembro, mas era alguma coisa assim. Rapaz, tu acredita que ela de venda, cara, ela pegou o dedo do marido no ar. Ela tava Eu sabia que você tava apontando pra mim. Meu Jesus. Caraca. A hora que ela apontou pra mim, eu sei que foi na hora do atraso. Certeza. Esse ele ainda reforçou, viu? Laninha? 2 vezes. Assim, pra reforçar aí. Coisa linda, é muito bom saber, bom. conhecer um pouquinho da atividade de vocês, né? Eu sei que na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo muitas coisas de fazer, de falar um para o outro, o quanto ele é importante, o quanto ela é importante. O que você mais admira, o que você não admira, né? Verdade. E aqui a gente tem esse propósito de que os casais saiam daqui relembrando realmente por que se amam tanto, por que estão juntos até hoje, né? Coisa boa. E eu queria que vocês fizessem esse momento. Léo, como, né, o homem, né, a relação, o cavaleiro, O que você é, marido. o marido, o sacerdote. Queria que você lembrasse, né, de algumas qualidades que impactam, da Laninha, que impactam na sua vida e o que você mais admira, e falasse para ela, olhando para ela e dizer o que ela significa para você e o quanto essas qualidades e ela é importante para você. Chegou a hora de você se declarar. Isso é fácil. A qualidade que mais admiro até hoje que a gente vem vivendo é a sinceridade da Laninha. Esse prazer que ela faz de tentar sempre aconselhar as pessoas. É uma qualidade dela muito grande também. Essa mulher é forte, mãe, esposa, mas ultimamente a gente tem vivido isso. O aconselhamento da Laninha, né, em querer o bem das pessoas, em querer aconselhar, de querer ver as pessoas bem, de querer ver as pessoas prosperarem, tem sido muito forte. E hoje é a mulher que comanda a minha vida, na verdade, né? E é muito bom. Depois de Deus, né? Você Depois de comanda, Deus. fora a sua sinceridade, a gente tem vivido isso e é muito bom olhar nos seus olhos e dizer o quanto você é importante para mim, nossa família. Que lindo! Ele arrasou, amiga. Arrasou. Agora é contigo. Ele falou isso aí em cima do palco, Laninha, quando foi em casamento. Ele falou mais, ele falou mais. Foi Uau, bom, deu bom. Falou deu mais bom. Meu coisas. Deus. Na verdade, eu acho que no dia a dia a gente esquece um pouco. A gente aponta mais os defeitos do que as qualidades, né? Verdade. Esse é o Na exercício. loucura do dia a dia, e isso é muito importante. Que todos os casais e a gente pudesse fazer mais isso, né? É. Essa Então dinâmica. aproveite Muito- agora e faça o seu dia. Então, quando eu conheci você, as nossas histórias foram muito parecidas, né? De Boa. vontade de vencer na vida, de ter um coração tão bom. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse um coração tão bom quanto o seu, né? Um amigo, um parceiro, Boa. um marido, um pai incrível, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, para consertar qualquer coisa, seja em conversa, seja um brinquedo, seja uma coisa em casa, vai para a casa dos amigos, leva uma ferramenta para ajeitar as coisas das casas dos amigos, né? Então você assim é um amigo que todo mundo quer ter, uma pessoa que todo mundo quer ter por perto, ser um amigo agradável, engraçado,
A sua risada é maravilhosa. E você tem, assim, um coração lindo, um coração puro. Uma pessoa que não vê maldade em nada. E, às vezes, é até demais. Mas uma pessoa que não sabe dizer não, mas que com o tempo você vai aprender a dizer um não, que é preciso, que a gente tem trabalhado muito isso. Mas, assim, você tem muitas qualidades incríveis. Se eu for falar aqui, eu não vou parar de falar. Mas eu amei você a primeira vez pelo seu coração, pela sua sinceridade, pelo o seu jeito tão de verdade, tão bom de ser, né? E que você permaneça assim. Eu sou sua fã e eu quero ser igual a você quando eu crescer. Ah, que lindo! Boa. Que lindo, gente. Olha, eu fico muito feliz de ver isso, porque se a gente conseguir agradar e ter a admiração dos que estão de perto, a gente tem verdade de ter a admiração dos que estão de fora. Sim. Então, ver isso, que vocês são de verdade isso, que vocês realmente vivem essa vida, né? Porque existe uma admiração múltipla aqui, né? Sim. Dos dois lados. E é lindo ver. Uma vez a gente recebeu, eu até falei isso pro meu esposo, a gente ouviu uma pessoa que a gente admira muito falando. A última vez que a gente fez isso foi no Método CIS. Foi, né? E o quanto é importante, né? Isso, relembrar. A gente ouviu uma pessoa que a gente admira muito falando que se pudesse dar um conselho, né, para um homem de família, o único conselho que ele daria é assim, conquiste a admiração da sua esposa. Porque se você tiver a admiração da sua esposa, você tem a admiração de todo o restante. Verdade. E a gente vê isso, Verdade. né? Isso é lindo de se ver. E eu falo não só para os maridos, né? E as mulheres também. Conquiste a admiração do seu esposo. Porque se vocês têm admiração um pelo outro, os dois vão crescer. Porque vocês estão alinhados no mesmo propósito. Acreditando um no outro. Amém. Continuem firme e forte. Amém. Até Que a morte o separe. Muito bom, muito Obrigado, bom. gente. Gente, amei. Massa. Foi maravilhoso.